O meu nome é Margaret Anne Thompson, tenho 54 anos e no dia 15 de junho de 2025 morri por 11 minutos na minha sala de estar e vi algo que mudou tudo o que eu pensava saber sobre estar pronta para o regresso de Jesus. Durante 28 anos eu tinha sido o que todos consideravam uma cristã fiel, um pilar da igreja da comunidade de fé, uma mulher que servia em todos os comitês, liderava estudos bíblicos e nunca faltava a um culto. Mas naquela noite descobri que a assiduidade fiel e a prontidão fiel são duas coisas muito diferentes. Cresci na casa de um pastor numa pequena cidade da Geórgia, onde a igreja não era apenas o que fazíamos aos domingos, era quem éramos. O meu pai, reverendo James Mitchell, pastoreou a mesma igreja batista durante 35 anos. A minha mãe tocava piano, dirigia o coro e organizava todos os jantares da igreja e viagens missionárias. A nossa família vivia e respirava o ministério. Aceitei Jesus como meu Salvador quando tinha 9 anos, durante um reavivamento de verão, e levei isso a sério com todo o meu coração. Senti o calor do perdão, a alegria da salvação, a certeza de que pertencia a Deus. O meu batismo no mês seguinte foi um dos dias mais felizes da minha infância. De pé naquele ribeiro atrás da nossa igreja, declarando publicamente a minha fé, sentindo que toda a minha vida estava à minha frente ao serviço do Senhor. Casei-me com o meu namorado da faculdade, Robert Thompson, quando tinha 22 anos. Ele estava a estudar para ser pastor de jovens e tínhamos o sonho de servir a Deus juntos no ministério a tempo inteiro. Quando esses planos mudaram, Robert sentiu-se chamado a tornar-se diretor de escola secundária. Nós estabelecemo-nos no que pensávamos ser a melhor alternativa, sendo líderes leigos fiéis em qualquer igreja onde Deus nos colocasse. Durante 28 anos, frequentamos fielmente a Faith Community Church. Eu ensinava na escola dominical infantil, coordenava o ministério de mulheres, organizava refeições da igreja e servia no comitê de missões. Robert era diácono e tratava das finanças da igreja. Os nossos 2 filhos, David e Rachel, cresceram no berçário da igreja, no grupo de jovens e em viagens missionárias. Por todas as medidas externas, éramos cristãos exemplares, dízimos fielmente, frequentávamos os cultos regularmente, servíamos de bom grado e criamos os nossos filhos na fé. O pastor Williams muitas vezes nos apresentava como exemplos de membros comprometidos da igreja. Outras famílias procuravam em nós liderança e estabilidade, mas se estou a ser completamente honesta, e é isso que esta história exige, havia fissuras na nossa fundação que ninguém via, incluindo nós próprios. A primeira fissura foi a falta de perdão. Há 3 anos, a nossa filha Rachel passou por um divórcio devastador quando o seu marido David a deixou por uma mulher mais jovem do seu escritório. A traição foi esmagadora para Rachel, mas foi exasperante para mim. Vi a minha filha lutar como mãe solteira. Vi os meus netos perguntar por que é que o pai já não vivia com eles. Vi o homem que acolhera na nossa família destruir a felicidade da minha filha. Precisamos de o perdoar, aconselhou o pastor Williams quando o procurei para orientação. O perdão é o que os cristãos fazem. Eu disse que perdoei o David porque é isso que os cristãos dizem. Mas eu não chorei. Todas as vezes que o via em eventos escolares para os netos, sentia a raiva a subir no meu peito. Todas as vezes que a Rachel tinha dificuldades financeiras, eu ressentia-me do homem que lhe tinha causado dor.
Eu orava por ele ocasionalmente, porque era suposto, mas nunca o fiz com o coração. Queria que Deus o fizesse pagar pelo que tinha feito à minha família. A segunda fissura era o pecado oculto. Não um pecado dramático, mas a lenta erosão da integridade que acontece quando nos convencemos de que pequenos compromissos não importam. Desenvolvi o hábito de fofocar disfarçado de pedidos de oração. Por favor, orem pela família Johnson, eu diria ao meu grupo de estudo bíblico. Ouvi dizer que o Tom tem andado a beber de novo e a Susan parecia exausta na igreja no domingo. Eu dizia a mim mesma que estava a partilhar informações para que as pessoas pudessem orar de forma mais eficaz. Mas, na verdade, estava a espalhar informações que não me pertenciam partilhar. Tornei-me o centro de informação não oficial da nossa igreja. De cada cidade que visitava, as pessoas vinham ter comigo para saber o que realmente se passava com várias famílias. Eu gostava de estar a par, de ser confiada com segredos, de ser vista como alguém que se preocupava com os assuntos de todos. A terceira fissura foi o arrefecimento gradual da minha relação com o próprio Jesus. A minha fé tinha se tornado rotineira, previsível, confortável. Eu lia a minha Bíblia todas as manhãs, porque sempre lia a minha Bíblia todas as manhãs. Eu orava antes das refeições e à hora de deitar, porque é isso que os cristãos fazem. Eu frequentava os cultos porque a presença era esperada. Mas quando foi a última vez que senti um entusiasmo genuíno em passar tempo com Jesus? Quando foi a última vez que fui levada às lágrimas durante o louvor? Quando foi a última vez que senti a presença de Deus de uma forma que transformou o meu dia? Eu não conseguia lembrar-me. Tornei-me uma cristã profissional, alguém que sabia como praticar a fé publicamente, enquanto, em privado, fazia os movimentos. Eu amava Jesus, mas já não estava apaixonada por ele. Ele tinha se tornado uma presença confortável na minha vida religiosa, bem ordenada, em vez do centro apaixonado da minha existência. Aquela terça-feira à noite, 15 de junho, começou como qualquer outra. Eu tinha participado na nossa reunião de oração semanal na igreja, onde 12 membros fiéis se reuniam para orar por missões, necessidades da igreja e preocupações da comunidade. Tínhamos orado pelo próximo festival de outono, pela série de sermões do pastor Williams sobre o reavivamento e por várias famílias que passavam por momentos difíceis. Senti-me bem a conduzir para casa naquela noite, satisfeita com mais um ato fiel de serviço, mais uma marca na minha coluna de responsabilidade espiritual. Estava a pensar na caçarola que precisava de preparar para o almoço comunitário da igreja no domingo, quando entrei na minha garagem. Robert estava a trabalhar até tarde na escola, a finalizar algum trabalho administrativo antes da reunião da direção do dia seguinte. A casa estava silenciosa quando entrei, o que eu normalmente desfrutava depois de um dia inteiro de interações com pessoas. Eu estava a pendurar o meu casaco no armário da frente quando a dor no peito me atingiu. No início, pensei que era a azia da pizza que tínhamos partilhado antes da reunião de oração, mas a dor intensificou-se rapidamente, irradiando pelo meu braço esquerdo e subindo até a minha mandíbula. Reconheci os sintomas do treino de RCP que tinha recebido para o Ministério Infantil. Tentei pedir ajuda, mas o meu telemóvel estava na minha mala, do outro lado da sala, e eu não conseguia chegar lá. A dor era avassaladora e senti-me a cair no tapete da nossa sala de estar. A última coisa de que me lembro foi de pensar: isto não pode estar a acontecer, tenho muito para fazer. Então tudo ficou escuro, mas depois luz. Encontrei-me de pé num lugar que desafiava-se a descrição.
Estava cheio de uma luz dourada que parecia viva, quente e acolhedora, mas havia uma urgência na atmosfera que eu nunca tinha experimentado. Parecia estar nos momentos antes de uma tempestade rebentar. Quando o próprio ar parece carregado de eletricidade e antecipação, a luz não era áspera nem ofuscante. Era linda, quase musical na sua qualidade, mas subjacente à beleza, havia uma sensação inconfundível de que o tempo estava a esgotar-se, de que algo momentoso estava prestes a acontecer, de que cada segundo importava de maneiras que eu não conseguia compreender totalmente. Foi então que o vi. Jesus caminhava na minha direção através da luz dourada e ele não era nada como o gentil pastor das fotos da escola dominical. Ele era magnífico, poderoso, irradiando uma autoridade que me fez cair de joelhos sem pensar. A sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e penetrante. Senti-me completamente amada e completamente exposta ao mesmo tempo. Os seus olhos continham profundezas de amor que eu nunca tinha imaginado, mas também uma tristeza que me partiu o coração. Quando ele olhou para mim, senti o peso da eternidade, a urgência da sua missão, a dor de um noivo cuja noiva não estava pronta para o seu regresso. Margaret, disse ele, e o meu nome carregava o peso da verdade derradeira. Senhor, sussurrei, finalmente compreendendo o que aquela palavra realmente significava. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele fez uma pergunta que desfez todas as suposições que eu tinha sobre a minha condição espiritual. Se eu viesse buscar a minha igreja esta noite, quantos estariam realmente prontos? Eu hesitei, sem saber como responder. Sempre assumi que a maioria dos cristãos estava pronta para o seu regresso, que a fidelidade na frequência da igreja e no serviço significava naturalmente prontidão para a eternidade. Mas algo no seu tom sugeria que não era esse o caso. A sua expressão tornou-se profundamente triste. Observa, disse ele, gesticulando com a mão. De repente, uma vasta visão desenrolou-se diante de mim. Eu podia ver igrejas por toda a América, milhares delas, talvez milhões. Estavam cheias de pessoas cantando cânticos de louvor, levantando as mãos em adoração, sorrindo e abraçando-se. Por fora, pareciam congregações prósperas e fiéis. Mas quando olhei mais de perto, pude ver coisas que os outros não podiam ver. Sobre muitas cabeças, pesadas correntes espirituais eram visíveis, pecados aos quais se tinham apegado e dos quais nunca se tinham verdadeiramente arrependido. Eu vi crentes a navegar nos seus telemóveis durante o louvor, as suas mentes consumidas por política, redes sociais e preocupações materiais. Vi pessoas a cantar sobre rendição, enquanto os seus corações se agarravam à amargura, à falta de perdão e a pecados secretos. A visão mais comovente foi ver quantas pessoas estavam a fazer os movimentos de adoração, enquanto as suas lâmpadas espirituais cintilavam com quase nenhum óleo. Elas sabiam as palavras. Elas sabiam as rotinas. Mas o fogo do primeiro amor tinha se reduzido a brasas quase apagadas. Então, sem aviso, uma trombeta soou, alta, clara e inconfundível. O som reverberou em cada igreja, em cada coração, em cada alma. O que aconteceu a seguir chocou-me profundamente. Apenas uma pequena fração das pessoas nessas igrejas começou a subir em direção à luz. A vasta maioria permaneceu sentada, olhando à volta em confusão e terror crescente. « Por que é que ainda estou aqui? » gritaram. « Eu vou à igreja, eu sirvo, eu creio. » Mas Jesus já tinha partido com a sua noiva.
Aqueles que estavam verdadeiramente prontos, verdadeiramente rendidos, verdadeiramente vivendo em relação correta com Ele. Observei enquanto as pessoas restantes percebiam o que tinha acontecido. O pânico era indescritível. Não eram ateus ou pecadores óbvios. Eram membros da igreja, líderes de ministério, pessoas que tinham certeza da sua salvação e da sua prontidão para o seu regresso. Jesus virou-se para mim com a tristeza estampada no rosto. Eles têm o meu nome nos lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Muitos vivem como se eu demorasse a vir, mas estou mais perto do que eles pensam. Senhor, eu disse, com lágrimas a escorrer-me pelo rosto, o que faz a diferença? Como podem pessoas que parecem tão fiéis não estar prontas? Ele mostrou-me vistas mais próximas dos dois grupos. Aqueles que tinham sido levados e aqueles que tinham ficado para trás. Aqueles que foram levados tinham 3 características que os distinguiam. Primeiro, tinham perdoado verdadeiramente, completa e incondicionalmente. Vi uma mulher que tinha sido abusada sexualmente em criança, mas tinha genuinamente perdoado o seu agressor. Vi um homem cujo parceiro de negócios o tinha enganado em milhões, mas que orava por bênção sobre o seu traidor. Vi pais que tinham perdido filhos para condutores embriagados, mas que visitavam os perpetradores na prisão para oferecer perdão e partilhar o evangelho. Segundo, tinham se afastado de pecados ocultos em vez de arranjar desculpas para eles. Vi pessoas que tinham desistido de práticas comerciais lucrativas, mas desonestas. Vi indivíduos que tinham rompido relacionamentos que comprometiam a sua pureza. Vi crentes que tinham deixado de ver entretenimento que glorificava valores opostos ao reino de Deus, mesmo quando outros diziam que estavam a ser legalistas. Terceiro, tinham regressado ao seu primeiro amor, procurando-o diariamente, não apenas aos domingos. Essas pessoas passavam tempo em comunhão genuína com Jesus, não apenas lendo devocionais ou seguindo rotinas religiosas. Falavam com ele ao longo do dia, ouviam a sua voz e ordenavam as suas vidas em torno das suas prioridades, em vez da sua própria conveniência. Aqueles que ficaram para trás estavam a faltar pelo menos um desses elementos. Alguns nunca tinham verdadeiramente perdoado e carregavam a amargura como veneno nos seus corações. Outros abrigavam pecados secretos que tinham racionalizado ou escondido da responsabilidade. Outros ainda tinham reduzido a sua relação com Jesus a um encontro semanal, em vez de um caso de amor diário. Mas, Senhor, protestei, muitas dessas pessoas são crentes sinceros, elas amam-te, elas servem-te. O amor não é medido por palavras ou mesmo por obras, respondeu ele. O amor é medido pela obediência. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Muitos alegavam amar-me enquanto viviam em desobediência às minhas claras instruções. Ele mostrou-me exemplos específicos. Um pastor que pregava poderosamente sobre santidade, mas olhava pornografia em privado. Uma líder de louvor que cantava sobre o amor de Deus, mas recusava reconciliar-se com a sua irmã distante. Um professor de estudo bíblico que podia citar as Escrituras fluentemente, mas fofocava sobre as lutas pessoais dos membros da igreja. Estas pessoas não são hipócritas, disse Jesus, vendo o meu choque. Eles genuinamente amam-me e querem servir-me, mas eles compartimentaram a sua fé, mantendo áreas das suas vidas separadas do meu senhorio. Quando eu regressar, virei por uma noiva sem mancha nem ruga, não por aqueles que ainda praticam o compromisso espiritual.
Então a visão mudou e vi algo ainda mais aterrador. Uma vasta nuvem de tempestade rolava pela terra, engolindo cidades, igrejas e nações inteiras. Não era uma tempestade física. Era escuridão espiritual, julgamento, o fim da era da graça. Isto está a chegar, isto está a chegar, disse ele, a sua voz pesada de tristeza, e apenas aqueles que estão verdadeiramente ancorados em mim permanecerão. Milhões que se dizem meus não estão prontos. A porta da oportunidade está a fechar-se. Observei enquanto a tempestade engolfava as igrejas que tinham sido deixadas para trás. Algumas pessoas finalmente clamaram em arrependimento genuíno, mas era tarde demais. O tempo para a preparação tinha passado. A festa de casamento tinha começado sem elas. Diz-lhes, disse Jesus, virando-se para mim com os olhos cheios de urgência. Diz-lhes para se prepararem, não com medo, mas com amor e obediência. Diz-lhes exatamente o que devem fazer. Ele deu-me 3 instruções específicas para partilhar com o seu povo. Primeiro, devem perdoar completamente, mesmo aqueles que nunca pediram desculpa. Não perdão parcial, não perdão condicional, mas libertação completa de cada dívida, cada mágoa, cada traição. A falta de perdão é como um cancro espiritual, disse ele. Isso impedi-los-á de estarem prontos, não importa o que mais façam, certo? Segundo, devem afastar-se dos pecados ocultos em vez de arranjarem desculpas para eles. Chega de racionalização, chega de compartimentação, chega de pequenos compromissos que parecem insignificantes. Eu sou santo, disse ele, e estou a vir buscar uma noiva santa. Eles não podem servir 2 mestres. Terceiro, devem regressar ao seu primeiro amor, procurando-me diariamente, não apenas aos domingos. Relacionamento real, não rotina religiosa. Busca apaixonada, não participação passiva. Muitos fizeram da frequência da igreja o seu Deus em vez de me fazerem o seu Deus, disse ele. Eu quero os seus corações, não apenas a sua presença nos cultos. Eles vão ouvir? Perguntei. Alguns sim, disse ele tristemente. Mas muitos resistirão porque estes requisitos parecem demasiado difíceis, demasiado exigentes. Foram ensinados que a graça significa que podem viver como quiserem, desde que acreditem. Eles não entendem que a verdadeira graça transforma a forma como se quer viver. Senti-me a ser puxada para longe daquele lugar de luz dourada, para longe da sua presença, de volta para o mundo que tinha deixado para trás. Diz-lhes exatamente o que viste, disse ele enquanto eu desaparecia da sua presença. Diz-lhes que milhões não estão prontos. Diz-lhes para não estarem entre eles. Acordei ofegante numa cama de hospital no centro médico regional, rodeada de médicos e enfermeiros a trabalhar freneticamente em várias máquinas. Robert estava ao lado da minha cama, o rosto pálido de medo e alívio. Margaret, disse ele chorando enquanto me pegava na mão. Estiveste ausente por 11 minutos. O teu coração parou completamente. Os médicos disseram que não devias ter voltado. Eu tinha de voltar. Disse eu urgentemente, as minhas primeiras palavras focadas na mensagem que me tinha sido dada. Ele está a chegar mais cedo do que pensamos. Precisamos de nos preparar agora. A equipa médica olhou para mim com confusão, mas Robert percebeu imediatamente. Ele tinha vivido comigo tempo suficiente para saber quando eu tinha encontrado algo além do mundo natural. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava fisicamente, comecei o trabalho muito mais difícil de processar o que tinha experimentado espiritualmente. Tive de enfrentar algumas verdades difíceis sobre a minha própria prontidão para o regresso de Jesus. Estive zangada e impiedosa com o meu ex-genro durante 3 anos.
tinha fofocado regularmente sob o pretexto de partilhar pedidos de oração. Tinha passado pelas rotinas da fé, enquanto o meu coração tinha esfriado para o próprio Jesus. Se ele tivesse regressado antes do meu ataque cardíaco, estaria eu pronta? Honestamente, eu não tinha certeza. O primeiro passo foi a confissão e o arrependimento. Liguei para o meu ex-genro e perguntei se podíamos ir tomar café. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. David, eu disse quando nos sentamos, preciso de te pedir perdão. Tenho carregado raiva contra ti há 3 anos e preciso de a libertar completamente. Ele pareceu surpreso e desconfortável. Margaret, fui eu quem magoou a tua família. Não precisas de me pedir desculpa. Sim, preciso, respondi. Jesus mostrou-me que a falta de perdão me impedirá de estar pronta para o seu regresso. Estou a escolher perdoar-te completamente, não porque o tenhas merecido, mas porque ele o ordena. Eu orei pela felicidade de David, pela sua relação com os seus filhos, pelo seu caminho com Deus. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já tinha feito, mas senti correntes a quebrar-se do meu coração enquanto proferia essas palavras. O segundo passo foi abordar o meu hábito de fofocar. Liguei para as mulheres do meu grupo de estudo bíblico e confessei o meu pecado. Meninas, eu disse durante a nossa próxima reunião, preciso de me arrepender publicamente por algo que tenho feito. Tenho partilhado informações sobre famílias da igreja sob o pretexto de pedidos de oração, mas na verdade estava a fofocar. Peço-vos perdão e comprometo-me a partilhar apenas informações que as pessoas me tenham especificamente pedido para partilhar. Algumas das mulheres ficaram na defensiva, apontando que tinham feito o mesmo, mas outras ficaram convencidas e juntaram-se a mim no arrependimento pela forma como tínhamos usado os pedidos de oração para espalhar fofocas por toda a nossa igreja. O terceiro passo foi o mais importante: reacender o meu primeiro relacionamento de amor com Jesus. Percebi que o tinha tratado como uma obrigação religiosa, em vez de como o amor da minha vida. Comecei a levantar-me 1 hora mais cedo todas as manhãs para passar tempo em oração e leitura da Bíblia. Não porque tinha de o fazer, mas porque queria. Comecei a falar com ele ao longo do dia, ouvindo a sua voz, buscando a sua orientação em pequenas decisões, bem como nas grandes. A diferença foi imediata e dramática. A minha alegria regressou. A minha paixão pela sua palavra aumentou. O meu desejo de servir os outros tornou-se motivado pelo amor, em vez do dever. Senti como se estivesse a apaixonar-me por Jesus novamente. Semanas após o meu ataque cardíaco, senti-me pronta para partilhar publicamente o que tinha experimentado. O pastor Williams estava hesitante no início. Estava preocupado em causar pânico ou medo na congregação. Margaret, disse ele quando o abordei sobre partilhar o meu testemunho, eu acredito que Deus te falou através desta experiência, mas estou preocupado com o momento certo. Não queremos assustar as pessoas. Pastor, respondi, Jesus disse-me especificamente para avisar o seu povo. Se estão assustados, talvez precisem de estar. O medo de ser deixado para trás é melhor do que ser realmente deixado para trás. Ele finalmente concordou em deixar-me partilhar o meu testemunho durante um culto de quarta-feira à noite. Eu estava nervosa enquanto me apresentava diante da congregação que me conhecia há quase 3 décadas.
mas sabia que tinha de entregar a mensagem exatamente como a tinha recebido. Contei-lhes tudo: a visão das igrejas, o som da trombeta, as pessoas deixadas para trás, os 3 requisitos de Jesus para a prontidão. Partilhei as minhas próprias lutas com a falta de perdão, a fofoca e a frieza espiritual. Desafiei-os a examinar os seus próprios corações honestamente. A resposta foi imediata e intensa. Várias pessoas vieram à frente naquela noite para confessar pecados e reconsagrar as suas vidas a Jesus. Outros ficaram zangados, dizendo: estava a pregar uma salvação baseada em obras e a minar a doutrina da graça. A Margaret está obviamente traumatizada com o ataque cardíaco, disse um membro antigo após o culto. Ela está a fazer a salvação parecer que depende do nosso desempenho, em vez da graça de Deus. Mas outros reconheceram a verdade no que eu tinha partilhado. Conseguiram ver o compromisso espiritual nas suas próprias vidas, as áreas onde tinham compartimentado a sua fé, as formas como tinham passado por movimentos religiosos, sem uma verdadeira transformação do coração. A notícia do meu testemunho espalhou-se pela nossa denominação e além. Algumas igrejas convidaram-me para partilhar a minha experiência. Outras alertaram os seus membros para evitarem o meu ensino perigoso. Comecei a viajar e a falar onde quer que as portas se abrissem, sempre cuidadosa em partilhar a mensagem exatamente como Jesus me tinha dado. A resposta foi consistentemente dividida. Algumas pessoas foram profundamente convictas e fizeram mudanças dramáticas nas suas vidas, enquanto outras descartaram a minha experiência como trauma emocional ou falsa doutrina. As respostas mais gratificantes vieram de indivíduos que levaram os 3 requisitos de Jesus a sério e começaram a vivê-los. Recebi cartas e e-mails de pessoas que tinham perdoado rancores antigos, confessado pecados ocultos e reacendido a sua paixão por Jesus. A Sra. Thompson escreveu uma mulher da Carolina do Norte. Depois de ouvir o seu testemunho, percebi que tinha nutrido amargura para com o meu ex-marido durante 15 anos. Liguei-lhe e perdoei-o completamente e senti correntes a quebrar-se do meu coração. Pela primeira vez em anos, sinto-me pronta para o regresso de Jesus. Um pastor do Texas escreveu: a sua mensagem convenceu-me de áreas de compromisso que eu tinha racionalizado durante anos. Confessei alguns pecados ocultos ao meu parceiro de responsabilidade e senti o poder de Deus regressar à minha pregação. Obrigado por estar disposta a entregar uma mensagem impopular. Mas a mudança mais significativa foi na minha própria igreja. Cerca de 1/3 da congregação abraçou a mensagem e começou a examinar seriamente a sua prontidão para o regresso de Jesus. Outro terço permaneceu inalterado, tratando o meu testemunho como uma experiência interessante, mas não algo que exigisse uma resposta pessoal. O terço final tornou-se hostil, acabando por sair para igrejas que não os desafiavam tão diretamente. O pastor Williams lutou com a divisão, mas acabou por apoiar a minha contínua partilha da mensagem. Margaret, disse ele 6 meses após o meu testemunho inicial, não posso argumentar com o fruto. As pessoas que abraçaram a tua mensagem estão mais apaixonadas por Jesus, mais comprometidas com a santidade e mais eficazes na evangelização do que nunca. Apenas 2 meses se passaram desde aquela noite de junho, quando morri e encontrei Jesus face a face. Tenho 56 anos agora e todos os dias sinto a urgência do seu regresso mais intensamente. Os sinais que ele me mostrou estão a acelerar. O compromisso espiritual nas igrejas está a aumentar.
A escuridão cultural está por aprofundar-se e o tempo para a preparação está a esgotar-se. Continuo a viajar e a falar, sempre partilhando os mesmos 3 requisitos que Jesus me deu: perdoar completamente, afastar-se dos pecados ocultos e regressar ao primeiro amor. A mensagem nunca fica mais fácil de entregar porque desafia o cristianismo confortável das pessoas e exige uma verdadeira mudança de vida. Mas aprendi que Jesus não estava a tentar assustar o seu povo. Ele estava a tentar salvá-los. Ele está a dar avisos agora porque quer que todos estejam prontos quando essa trombeta soar. Penso frequentemente nessa visão. O choque nos rostos das pessoas quando percebem que foram deixadas para trás. O pânico daqueles que pensavam que a sua frequência na igreja garantia a sua prontidão. A tristeza nos olhos de Jesus ao olhar para o seu povo despreparado. Não quero que ninguém experimente esse choque. Não quero que ninguém esteja entre os milhões que se dizem cristãos, mas não estão prontos para o seu regresso. O meu nome é Margaret Ann Thompson. Morri por 11 minutos em 15 de junho de 2025 e vi que milhões de crentes não estão prontos para o regresso de Jesus. Voltei para avisar o povo de Deus. Examinai os vossos corações honestamente. Cumpri os seus 3 requisitos completamente e preparai-vos urgentemente, porque ele está a chegar mais cedo do que a maioria das pessoas pensa, e a porta da oportunidade está a fechar-se. Não estejais entre os milhões que estão despreparados. Se esta mensagem tocou o teu coração, preciso de saber até onde Deus está a espalhar este aviso. Por favor, escreve nos comentários abaixo, ou diz-me de que país és, para que eu possa ver para onde esta mensagem está a ir. Subscreve este canal para não perderes futuros avisos. E por favor, partilha isto com pelo menos 3 pessoas, a tua família, amigos ou membros da igreja que precisam de ouvir isto. O tempo está a esgotar-se e cada alma que se prepara pode ser a diferença entre ser levado ou ser deixado para trás. Não deixes que ninguém que ames seja apanhado despreparado quando essa trombeta soar.